Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, gente. Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui com um número menor de quando começou esse projeto, mas isso não quer dizer que a gente não vai dar o mesmo sangue de sempre. Carolina, Gabriel, Ana Carolina, Josiane, Vitória Mendes está sempre nos nossos cursos. Obrigado mais uma vez, viu, Vitória? Bem, vamos lá. Vocês sabem que a gente não gosta de ficar jogando conversa fora, porque a gente sabe que vai vir muita pergunta ainda hoje, e a gente tem que utilizar esse tempo da melhor forma possível. E eu queria conversar um pouquinho sobre a distribuição de como nós vamos fazer esses nossos encontros, tá? Primeira questão que eu quero falar com vocês, que o primeiro encontro é comigo, tá? Esse primeiro encontro eu vou falar muito mais dos aspectos materiais da revisão judicial dos contratos, essa é a minha missão, mas a parte mais legal mesmo, e eu tenho que reconhecer isso, são os aspectos processuais da revisão judicial dos contratos. Todos os problemas que eu vou colocar para vocês, pelo menos no primeiro momento, todos os problemas, mas também a questão assim mais procedimental de como se resolver esses problemas aqui na prática do processo. Então, a primeira aula de hoje é comigo, depois nós vamos ter 3 encontros com a professora Cris, ou seja, 16, 17 de 18, e a técnica aqui é trabalhar exatamente a revisão judicial dos contratos com essa revisão. Na primeira aula de hoje, eu vou conversar com vocês sobre essas noções gerais de contrato, não é? A premissa que norteia a revisão judicial dos contratos e a questão da base objetiva dos contratos, as questões relacionadas à teoria da imprevisão, caso fortuito e a força maior. Nos próximos encontros, olha só que importante, nós vamos falar especialmente da revisão judicial dos contratos, em questões mais genéricas, que é com a professora Cris. Então, quais são os pressupostos processuais, quais são as questões de parte, como funciona a questão da análise doutrinária e jurisprudencial quanto a esses elementos das técnicas da ação. E aí, a professora Cris vai ter um encontro específico para falar com vocês somente sobre revisionais em locações, e depois uma outra específica para poder conversar sobre revisional no CDC. Então, é assim que nós vamos dividir os nossos encontros, é essa forma de trabalhar, e é assim que nós vamos propor. Tanto eu quanto a professora Cris, a gente acaba fazendo aí uma parceria bem legal nesse sentido. Então, quem acompanha a gente mais tempo, não é? Então, por exemplo, Gabriel, nós temos uma dinâmica muito boa, porque a gente permite que vocês possam fazer perguntas no meio do caminho, e também além disso, não é? A gente permite também que vocês possam fazer as perguntas no final do nosso encontro. Tudo bem? Podemos começar, pessoal? Vamos lá? Então, beleza, Gabriel. Precisar abrir o áudio, fica à vontade. Precisar tirar alguma dúvida, estamos todos juntos, tá bom? E obrigado pelo esforço de estar aqui conosco, né? De poder acompanhar nossa aula aqui ao vivo. A gente sabe que a gente tem outros projetos aí acontecendo ao mesmo tempo, o nosso trabalho, mas por uma questão de horário, tanto meu quanto da professora Cris, outros horários ficam mais difíceis. Mas para você que está nos assistindo também depois da gravação, podem mandar mensagens. O meu Instagram, e lá eu respondo todos. Posso demorar 1 ou 2 dias, ou no final de semana não responder, pode mandar mensagens que nós vamos por ali. Bem, então vamos trabalhar os principais temas que nós temos por aqui. Revisão judicial dos contratos. O que significa a revisão judicial dos contratos, né? Eu gosto de dizer que no direito civil nós temos 3 garantias importantes. As 3 garantias estão no Código Civil e atingem, como regra geral, quase todo tipo de contrato, né? Ou atingem, como regra geral, todos os contratos possíveis nesse sentido. Quais são esses 3 direitos que estão previstos em todos os contratos? A evicção, os vícios redibitórios e a revisão judicial dos contratos. Assim, quando a gente, muitas das vezes, está na graduação, nós temos uma dificuldade
tremenda de entender o que são esses três elementos, mas no final das contas são três garantias legais. Três garantias legais que, se possível, são aplicadas no seu contrato. Então, por exemplo, Giovanni, se você tiver uma situação em que você comprou alguma coisa e você perdeu essa coisa por conta de uma ação judicial ou um ato administrativo, você tem uma garantia de que você vai ser indenizado. Isso é evicção. Ok? E nesse momento, Samuel, Gabriel e Vitória, eu estou sendo muito consultado nesse sentido. Por quê? Muitos contratos não foram revistos no período da pandemia. Vocês concordam comigo? Muitas pessoas perderam os seus imóveis e as coisas não andam na velocidade que deveriam. Qual que é o momento que eu estou vivenciando agora? Assim, de 15 em 15 dias é me feita uma pergunta. César, é garantia eu poder comprar um imóvel em leilão? César, o que me garante que se eu comprar esse imóvel no leilão, eu não vou ter problemas? César, me diga uma coisa. É, eu posso, agora, nesse momento, impugnar o edital de leilão? Então vejam que, nesse momento, nós vamos ter várias oportunidades de negócio com a alienação fiduciária em garantia também, porque as pessoas, no período da pandemia, perderam e nem entenderam que perderam seus respectivos imóveis. Porque não foi possível a revisão judicial dos contratos. As pessoas não conseguiram realizar essa revisão e simplesmente houve a consolidação da propriedade. Isso é muito grave. Bem, segundo a garantia prevista na lei antes da revisão judicial dos contratos, eu comprei alguma coisa. Comprei um celular, comprei uma casa e tanto o celular quanto uma casa tem um vício anterior. Tem um vício anterior. Aconteceu ontem, né, num caso nosso. Nós administramos aqui um condomínio. Na verdade, nós administramos a associação, né, dos condôminos. E havia uma senhora que ela reclamava muito, porque ela comprou a cobertura, o último andar do edifício, e havia um problema grave de vazamento na laje dela. Grave. O que ela fez? Ela falou assim: eu vou vender isso, eu vou vender isso, eu vou vender isso. O que com certeza ela fez, Vitória? Chegamos lá, porque precisávamos fazer um serviço de colher assinaturas das associações. Ela vendeu o imóvel. Gabriel, você acha que ela simplesmente não deu uma mão de tinta e vendeu o imóvel com aquele problema anterior? Isso é um vício redibitório. Ou seja, algo que acaba atingindo a coisa. E a última situação que nós temos aqui é a revisão judicial dos contratos. E como funciona a revisão judicial dos contratos? Lucas, é uma garantia legal que visa, nada mais, nada menos, mitigar, não é? A possibilidade de extinção do contrato revendo suas bases. Ou seja, a revisão judicial dos contratos busca, na verdade, o mantenimento do contrato visando a sua não extinção, mitigando o máximo a sua extinção. E por que, Gabriel? Porque a extinção dos contratos gera, de certa forma, efeitos muito mais graves. Muito mais grave. Então, rever judicialmente o contrato é muito importante nesse sentido. Muito importante nesse sentido. Levando em consideração os desdobramentos pontuais que nós temos nessa respectiva construção. Então, a revisão judicial dos contratos é um fenômeno importantíssimo para a construção desta ideia que nós temos aqui agora. Bem, César, maravilha. Como funciona a revisão judicial dos contratos atualmente? Né? Atualmente, nós temos no Brasil algumas regulamentações do direito material que trabalham essa construção. Nós temos no direito civil o artigo 317 e 478, né? E mais lá na frente, nós temos o artigo 6º, parágrafo 5º,
que é a revisão judicial dos contratos pelo CDC. Essa é uma base, Lucas, fundamental para a compreensão do que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Por que existe, né? Por que existe, ou por que existem duas ou três situações diferentes? Uma na base civilística, claro, e outra na base do Código de Defesa do Consumidor. Simples. Essa estrutura que nós temos aqui, trabalha a matéria de acordo com a fonte normativa diversa. Então, por exemplo, no Código Civil, eu tenho 317, que vem da base muito clara do direito canônico, e tem o artigo 478, que tem uma inspiraçãozinha, mas é um pouco diferente, que é a mesma redação do Código Civil italiano. São diferentes, César? São. E por que eu tenho dois artigos para trabalhar da mesma coisa? Eu já explico. Só coisas que o Brasil faz para você. E no CDC, por ser uma legislação de 90, ela utiliza uma outra teoria que não é nem do 317 nem do 478, conhecida como teoria da base objetiva, e eu explico porque a origem da base objetiva do contrato vem do direito alemão. Essa foi a opção que nós tivemos aqui. Né? É a teoria da base do negócio que faz necessariamente a construção da revisão judicial dos contratos. Bem, César, então vamos lá tentar entender isso, quais são as origens e como funcionou. Bem, tendo dois artigos, eu tenho duas origens diferentes, que são clássicos. Eu posso dizer para vocês que, em tese, rever judicialmente o contrato é da essência da própria sociedade, da própria humanidade, eu posso dizer para vocês. Porque nós podemos dizer que, como regra geral, de início, os contratos mais importantes eram de troca ou permuta, então, muitas das vezes, as coisas se perdiam e a gente precisava rever o que foi pactuado entre as partes. Mas, de verdade, a primeira legislação que trabalhou essa matéria, e isso é bastante interessante, foi, de verdade, o Código de Hammurabi, que inspirou a cláusula Rex Sic Stantibus. Para quem me conhece, sabe que eu tento evitar essa construção histórica, eu só venho com a construção histórica se realmente é necessário, mas é porque até hoje a gente fala sobre isso. Então, Lucas, não é somente um feitiço do Harry Potter que para sua vida prática não vai servir para nada. Né? Nós temos aqui, de verdade, que a cláusula Rex Sic Stantibus do direito canônico, ela é muito importante dizendo o seguinte: o contrato vai ser cumprido se a base inicialmente dele estabelecida é a mesma. Ou seja, se houver uma grande alteração legislativa, ou uma grande alteração social, uma grande alteração econômica, a base da própria negociação deve ser revista. Né? Sob pena de nós termos aí problemas bem claros nesse sentido, né? Problemas bem claros nesse sentido de construção. Bem, César, então, se isso já é antigo e, de certa forma, já era, vamos dizer assim, sedimentado ou conhecido na atualidade, será que nós tivemos uma alteração social gigantesca e que aconteceu no passado e fomos revivendo no futuro, e por isso que a gente tem muita coisa sendo revista judicialmente? Sim. Eu quero dizer para vocês que acho que a lei mais importante que nós temos na história da revisão judicial dos contratos se chama Lei Flayot. E esta lei é uma lei francesa de 1918. Essa lei aqui, ó. É uma lei que fala exatamente da necessidade da revisão judicial dos contratos por conta de duas coisas que aconteceram nesse período. Alguém sabe o que aconteceu logo, um pouco antes desse período? Eu posso dizer para vocês. Nós tivemos
a Primeira Guerra Mundial, e logo depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aqui uma, podemos dizer assim, uma pandemia. Olha que engraçado. Há quem sustente que o fim da Primeira Guerra Mundial não foi simplesmente a ausência da força de atirar um no outro. Também foi um pouco disso também, porque foi uma guerra tenebrosa. Mas foi uma pandemia. Alguém sabe qual foi o evento que, de certa forma, meio que colocou o ponto final na Primeira Guerra Mundial? Eu posso falar para vocês, foi a gripe espanhola. Então, olha só o que aconteceu. Imagine você na Europa, 1916, 17, depois de praticamente uma término de uma guerra mundial e logo depois de um problemaço grave da gripe espanhola. Será que os contratos não precisavam ser revistos? A resposta vem no sentido de que sim. Porque aquela base de construção de alguns contratos mais antigos foram simplesmente destruídos. Cidades foram destruídas. Populações foram dizimadas. Força de trabalho completamente alterada. E esta lei, que é a Lei Flayot, ela traz para nós o que a gente pode dizer para vocês sem medo de errar, a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão. Ou seja, era previsível de verdade que haveria uma guerra? Naquele momento, não. Era previsível que, de fato, houvesse uma gripe que dizimasse mais da metade da Europa? Naquele período, não. Ainda que seja bíblico, né? Ainda que seja bíblico, e um livro já contava essa história. Vocês sabem qual que... Assim, por isso que eu falo. Assim, as coisas são previsíveis, a gente que não quer acreditar nelas. Lucas, tem um livrinho muito interessante, que é o livro mais vendido do Ocidente, que falou de praga e peste e de guerra. Você sabe que livro que é esse? Tem noção, pessoal, que livro que é esse? A Bíblia. É esse aí, Samuel. Os hebreus, quando simplesmente saíram do Egito, o que eles deixaram para trás, Samuel? Não estou falando que a culpa é dos hebreus, muito pelo contrário. O que você acha que tinha lá, Samuel? Peste. E não foi somente uma praga, foram 7 pragas e guerra. Porque logo depois, ao caminho da Terra Prometida, eles combateram bastante, não é isso, Samuel? Então, me dizer que guerra e peste não é conhecido é a mesma coisa que dizer que é bíblico. Então, esse é o ponto que nós temos aqui. Em 2019, adivinha o que aconteceu, Samuel? Nós ficamos de 2018 até mais ou menos, Samuel, a década de 90, vamos colocar 2000, sem rever praticamente quase nenhum tipo de contrato. O tema do nosso encontro só ganha sentido, e nós escapamos da guerra até agora, por conta, nada mais, nada menos, do que respostas. Eu digo isso para vocês sem problema nenhum. De uma pandemia. E o tema volta, de novo, volta a bater nas nossas portas. Eu tenho 41 anos. Alguém aqui tem minha idade? Ou próximo da minha idade? Ou são todos jovenzinhos? Minha esposa está aqui do lado. Samuel, boa. Você se lembra, quando você... Beleza, Samuel e o César lá. O César também está sempre nas nossas aulas. Vocês se lembram dos extintos TACs de 2004, que eram os tribunais de alçada criminal e os tribunais de alçada civil? Você lembra disso, Samuel? Ou não? É só uma vaga lembrança, assim, porque isso foi em 2004, quando a gente teve a reforma do judiciário. Ah lá, Samuel no estágio.
Beleza, Samuca. O negócio é o seguinte: desde praticamente 2004 e 2005, que eu também trabalho com direito, a gente não via se falar de revisão judicial dos contratos, de índice, de revisão judicial dos contratos, de índice do que, César? De correção monetária. A jurisprudência era firme nesse sentido. Até vir uma pandemia e mexer com o indicador do GPM. Então, vejam como este tema ressurge das trevas. Ressurge das trevas do nada, do nada, do nada, por conta de algo que aconteceu no passado. E vejam, por isso que eu falo, a pandemia era um evento previsível. Era previsível, sim. Ah, professor, então por que a gente reviu judicialmente os contratos? Porque é mais cômodo do que fazer algo que é muito mais grave, que colocaria ela nessa situação, mas eu volto a falar sobre isso lá na frente. Bem, então, no Brasil, no direito civil e não no Código de Defesa do Consumidor, nós temos duas correntes. Por quê? Nós temos, na verdade, duas grandes teorias que trabalham o começo da revisão judicial dos contratos. Eu faço questão de colocar aqui para vocês. A primeira corrente, que traz a cláusula Rex Sixtantibus no artigo 113, e por isso que eu tive que contar a história para vocês. E a segunda corrente, e nós temos o artigo 478, que é simplesmente uma cópia do artigo 1467, do artigo 1467 do Código Civil Italiano. Bem, qual que é o problema de uma e outra? Vamos lá. A primeira teoria utiliza como base a teoria da imprevisão. A segunda teoria utiliza como base a onerosidade excessiva. Tá, César. Primeiro problema. Então são teorias diferentes? Sim. Porque em tese são requisitos diferentes. Imprevisão é uma coisa, onerosidade excessiva é outra. César, vamos ler os artigos? Vamos ler os artigos. Isso é importante. Código Civil, eu estou com ele aqui na mão. Artigo 317. O 317 vai colocar para nós o seguinte: quando por motivos imprevisíveis, ele já começa assim, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, a modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Samuel, qual que é o problema aqui? Ele não fala expressamente a palavra onerosidade excessiva. Não fala. Mas está lá. Sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e a sua execução. O que é isso? Onerosidade excessiva. Ou dá para se retirar onerosidade excessiva. Do outro lado, nós temos o artigo 478. E o 478 vai dizer para nós: nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, e aí você vê que eles escolheram a onerosidade excessiva aqui, com uma extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, só que aí ele faz a gentileza de colocar aqui a palavra imprevisível, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença vai retroagir até a data da citação. Aí que o pau fecha, gente. Aí que o pau fecha. Por quê? O artigo 478 escolheu, então, de claramente a teoria da onerosidade excessiva. Ok. E o Código Civil, no 317, escolheu a imprevisão. Qual que é a teoria adotada no Brasil?
Calma, que eu já respondo. Mas antes, de novo, eu tenho um problema pela frente. O artigo 317 que eu coloquei aqui para vocês, ele fala da revisão. E o artigo 478 fala da extinção. Aí você diria o seguinte, César, então minha vida é mais fácil. Por quê? Se eu estiver falando só da revisão, eu vou pela teoria da imprevisão. Agora, para evitar a extinção, eu tenho que ter onerosidade excessiva. Vai falhar. Vai falhar. Porque em ambos falam de onerosidade excessiva. Um só não categoricamente. Um só não categoricamente. Concorda comigo? Mas que está lá descrito que existe desproporção entre a prestação e a contraprestação, lá está. Bem, César, já que eu tenho esse problema, no caso concreto, para rever judicialmente um contrato no direito civil, eu vou precisar de 2 requisitos. Independentemente de você dizer qual teoria você adotou, para rever judicialmente um contrato, eu preciso desses 2 elementos, ou pelo menos no primeiro momento verificar esses 2 elementos. Para rever um contrato judicialmente, eu preciso, sem qualquer tipo de construção no sentido contrário, uma imprevisão somada a uma onerosidade excessiva, seja para extingui-lo, seja para revê-lo. Se vocês não partirem dessa premissa, vai dar ruim. Então, esse é o ponto inicial. Esse é o ponto inicial. Por que, César? Porque no direito civil são esses 2 pilares que nós temos. A legislação é clara. Não se prendam na extinção e não se prendam na questão específica da, como eu posso colocar para vocês aqui, da extinção, e não se prendam na questão específica da revisão. Eu iria por esse caminho. Porque senão você vai ter problemas. Se você tiver um e não tiver o outro, é a mesma coisa que tiver outro e não tiver um. Então, no direito civil é assim. Poxa, César, então é um pouco difícil rever judicialmente contratos no âmbito civil? Posso dizer um pouco. Porque a jurisprudência, como eu vou mostrar para vocês, acredita que boa parte de tudo que nós tenhamos é previsível e eu vou explicar o motivo. São 2 cláusulas, assim, eu posso dizer que é aquela pessoa que é um atleta e ele tem, na verdade, 2 barreiras. Ele tem que pular. Primeira barreira, é imprevisível? Pulou a barreira. Segunda barreira, ela tem onerosidade excessiva? Uma parte está ganhando demais para outra e outra perdendo muito? Ou não tendo nenhum tipo de contrapartida? Sim. Mas o efeito de ambas as situações é uma tentativa, ainda que frustrada, do mantenimento do contrato, retomando o status quo ante. Essa é a ideia. E esse equilíbrio, Lucas, é muito difícil. Como é que eu faço para fazer retornar antes a relação jurídica? Como é que eu consigo trazer esta retomada do status quo ante de algo que já não está mais assim? Esse é o problema. Eu vou dar um exemplo que foi um exemplo clássico. Quer ver, Lucas? O caso mais famoso, um dos casos mais famosos do Brasil, que nós tivemos de revisão judicial dos contratos, foi na década de 90, do leasing de veículos. Quem se lembra disso aí? Fala eu. Foi um dos casos mais famosos, assim. Hoje temos outros, mas durante muitos anos foi o leasing de veículos que foram adquiridos aí
na década de 90. Alguém lembra disso? Não? Não lembra, Samuel? Se você é o mais velho de todos aqui, tirando eu, claro, então ninguém vai lembrar. Samuel, foi o seguinte: contrato de leasing é uma locação, contrato sucessivo, que ao final, Samuel, você tem a possibilidade de opção de compra. Então, por exemplo, você quer comprar um carro, você não quer fazer agora, você loca ele durante um determinado tempo e no final, você simplesmente vai lá e dá um valor residual garantido e pega o carro. Beleza. O que o gênio da lâmpada mágica fez? As empresas que estavam fazendo o leasing ou arrendamento mercantil. Ah, isso. Tiago, o que ele fez? Vamos colocar o valor do leasing indexado com o dólar. Beleza. Esse foi o gênio da lâmpada mágica, Tiago, que fez isso. E eu vou mostrar para vocês como é difícil retornar ao status quo ante. Brasil, década de 90, plano Collor bombando. Nós estávamos saindo de um governo e entrando no outro governo, dólar 1 para 1. Até a minha tataravó sabia que isso ia dar ruim. Era impossível manter o lastro do indicador de que R$ 1 valia $1. Impossível, porque economicamente é insustentável. O que aconteceu do dia para a noite, Tiago? O dólar não pulou de 1 para 6 como é hoje. Do dia para a noite, o dólar pulou de 1 para 4. 3,80 ela vai fumaça. Aí você se coloca na situação, Tiago, de que você antes pagava 1 e agora está pagando 3. Ah, choveu ação. Mas choveu ação. Poxa, professor César, mas aí o aumento do dólar era previsível, sim. O aumento do dólar era previsível. Mas aí que vem a mágica que eu vou falar lá na frente. No CDC só basta onerosidade excessiva. No CDC só basta onerosidade excessiva. E a pessoa é consumidora, certo, Tiago? Porque ela é destinatária final de um produto ou do serviço. Então ela tinha parcela de 1, agora ela tem parcela de 4. E o dólar está 4. Como numa ação de revisão judicial dos contratos, em que o cenário econômico é outro, só naquele contrato eu faço voltar 1. Se eu fazer voltar 1, Tiago e Samuel, alguém vai ter prejuízo. Quem vai ter prejuízo? Samuel e Tiago, o arrendante. Quem vai ter prejuízo se eu voltar 1? Porque ele está trabalhando com o dinheiro do dólar. Ele fez empréstimo em dólar, ele tinha negócio jurídico em dólar. Qual que é a situação aqui agora? Se eu voltar ao status quo ante que eu coloquei aqui, eu destruo o outro lado. Então, qual que vai ser a solução, muitas das vezes, quando o cenário econômico, político e etc. for o mesmo? Se for o mesmo, eu volto ao status quo ante. Agora, se não for o mesmo, eu tenho que simplesmente tentar equilibrar. Não fica nem para um e nem para o outro. Então, qual que é uma solução que nós podemos colocar aqui que não seja o restabelecimento do paradigma anterior? Tentar equilibrar nem para um nem para outro. Nesse exemplo, meu caro Tiago, se o valor da parcela foi para 4, 3,80 e tantos, que eu me lembro bem, o valor era 3,80, ela vai fumaça, do dia para a noite aconteceu isso. Ele vai para metade.
2, 1,59, 1,58. Por quê? Não vai nem para um lado e nem para o outro. Então, esses dois requisitos, que é a imprevisão e a onerosidade excessiva, são de fato os desafios que nós temos por aqui, por trás desse instituto. Beleza? Vamos falar quais são aí os demais desafios, né, para a revisão judicial dos contratos civis, seja numa teoria, seja numa outra teoria. Bem, primeira coisa, o contrato tem que ser o contrato tem que ser bilateral. Então, nós temos que ter, na verdade, prestação e contraprestação. E, além disso, já coloco aqui logo de cara, ele também obrigatoriamente precisa ser oneroso e que exista sacrifício patrimonial para ambas as partes. Revisão judicial dos contratos implica obrigatoriamente em uma partida e uma contrapartida e sacrifício patrimonial para ambas as partes. Esses dois requisitos são muito, muito, muito importantes. Não existe revisão judicial dos contratos de contrato unilateral, ou seja, de contrato gratuito. Porque, economicamente, ele já é desequilibrado. Ele já é, por si só, um desequilíbrio na sua própria essência. E, sendo assim, nesse caso, não dá para se falar em revisão judicial dos contratos. Imagina, Tiago, falar de revisão judicial dos contratos de um contrato de comodato. Não existe. Não dá para se falar na revisão judicial dos contratos de comodato. Dá para se falar da revisão judicial dos contratos de um contrato de doação? Não dá. Dá para falar de revisão judicial dos contratos de locação? Aí dá. Dá. Porque aí você tem uma prestação e uma contraprestação. Isso é importantíssimo. Próximo aspecto que é importantíssimo. Quando eu falo de verdade, e este é um ponto importantíssimo, e agora eu preciso conversar com vocês sobre isso. Esse requisito é chato. O contrato, como regra geral, tem que ser comutativo. Ah, professor, eu não me lembro, pelo menos no primeiro momento, o que seriam os contratos comutativos. Contrato comutativo é aquele que não é aleatório. Ou seja, que não existe alha. E digo mais do que isso, é aquele que o risco não é inerente da relação jurídica contratual. Agora o pau fecha. Por que o raio do pau fecha? Simples. O que significa o contrato ser aleatório? Aquele que vivencia em si mesmo a sorte. Qual é o único contrato que tem que ser obrigatoriamente 100% aleatório? Meu caro Gustavo, Lucas, Amanda e Ana Carolina. Jogo e aposta. De um lado, você tem uma pessoa apostando num resultado. Então, por exemplo, isso é coisa de gente velha, quer ver? Samuel, você joga Samuel,
Você que é mais velho que nem eu, assim, o Samuel também, tem o César também. Vocês fazem jogo da Sena? Sena, vai lá na lotérica, joga? Isso é coisa de gente mais velha. Ah lá, não joga. Só no bingo da família. E ainda dá treta. Ah lá, o César também faz, né? O, o Samuel, nossa geração dos 38 e tal, não mexe com essas coisas, não. Mexe com essas coisas. Tanto é que, assim, eu não jogo mais há muito tempo, mas era algo comum. Agora, o que essa geração nova faz? Eles fazem rifa. Rifa do YouTuber. De 15 centavos para ganhar moto. Seguindo o pessoal lá. O que na Irlanda lá é bonito, não sei o que lá. Esse pessoal joga. As novas gerações jogam no bet. E qual que é o problema do bet, dessas rifas e etc, etc e tal? É saber se o trem de fato é aleatório. Se não está tendo resultado de jogo combinado. Quem assistiu Fantástico ontem e assistiu aquele outro negócio lá do set, lá, que eu não sei o nome do raio do jornal, viu que existem denúncias sucessivas de fraude nessas questões. Tem que ser comutativo, porque eu preciso saber qual é a prestação e qual é a contraprestação. E no jogo e na aposta, de fato, no jogo e aposta, de fato, quero dizer para vocês sem medo de errar, que não deveria saber-se quem vai ganhar. E aí, nas relações de consumo, nós temos um problema nesse sentido. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Importantes de revisão judicial dos contratos, já em questões de consumo. Seguro de veículo. O contrato de seguro é aleatório ou comutativo? Eu gostaria que vocês respondessem para mim, porque esse requisito é sensível. Samuel colocou aleatório. Vamos lá. Quem acha que é aleatório, quem acha que é comutativo? Eu quero ouvi-los, isso é legal para mim. Ó. O Giovanni também colocou aqui aleatório. Vitória aleatório. Lucas aleatório. Beleza. Tá bom já. Gabriel aleatório. Por que eles colocaram de forma assertiva que o contrato é aleatório? Simples. Ah lá. Esse é o ponto, Gustavo. Porque ninguém sabe quando vão roubar o bendito do carro, Gustavo. Você não concorda comigo? Não dá para saber quando que o seu carro será roubado. Mas, em relação ao prêmio que se paga, ou seja, as mensalidades, ele é comutativo. Então, por exemplo, eu nunca poderia dizer que eu tenho certeza que seu carro vai ser roubado. Mas eu tenho certeza que eu vou pagar para você as parcelas do seguro. Isso não pode ser alterado pelas partes. Então, por exemplo, Gustavo, você sabe que você sabe, por exemplo, olha que interessante, gente. Você sabe, por exemplo, que o seu seguro, você contratou com ele, custa R$ 3.000 por mês. Beleza. Qual que é a segunda pergunta que você faz? Se meu carro for roubado, tá. Quanto que você vai pagar? Ah, o valor do seguro, mais R$ 3.000. Para que você tenha o carro liberado, para você que tenha o valor liberado, que é o valor do sinistro. Aí, nesse caso, Gustavo, o que vai acontecer? Batata. Na hora que eventualmente você tiver que pagar lá, não é? O valor, no meio do contrato, eles falam assim: olha, onde você está morando agora ficou mais perigoso. Eu vou rever o valor judicial dos contratos nesse sentido. Alguém concorda que isso é possível? Vejam onde é possível
A revisão judicial dos contratos. Esse é o ponto que a gente tem aqui, Gustavo. Aí tem outro negócio. Os contratos de seguro, eles são anuais ou eu posso dizer que eles são sucessivos? O que você acha, Gustavo? Você que gosta do tema. Esse é um ponto importante. Eu posso levar em consideração eventos anteriores, como, por exemplo, renovação de seguro? Agora que o bicho vai pegar, Gustavo. Olha só. O valor do seu seguro é tanto. Para renovação, é um valor muito mais em conta do que a contratação de um seguro novo, Gustavo? Olha só como eles são contratos sucessivos. A fidelização no contrato de seguro não faz com que ele seja um simples contrato pontual. E aí, isso não mexe na parte comutativa do valor? Veementemente, Gustavo. Veementemente. E há quem diga que esses valores não podem ser alterados substancialmente, principalmente por falha na prestação de serviço. Eles dão outro jeito. Então, muito cuidado com esse fenômeno aqui, nesse sentido. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, professor César, tá? Eu sempre faço o seguro dos meus veículos no mesmo lugar que eu tenho conta corrente no banco. É um pouco mais caro? É um pouco mais caro. Pega essa, Gustavo. Eu comprei, minha esposa tinha um seguro, roubaram o carro dela, ela pegou o dinheiro do seguro e o seguro estava vigente. Aí no carro novo, perguntaram para ela: você quer fazer a renovação do seguro do carro novo que você comprou? Beleza. Queremos. Qual que é o valor do seguro para esse carro nessa renovação? Falou: ó, é tanto. Beleza. Quando o segurado, porque você não tira carro do seguro, você não tira carro da concessionária sem fazer seguro antes, Gustavo. Quando chegou lá, o seguro, o seguro simplesmente o vistoriador viu que o lacre da placa de trás estava quebrado. Estava quebrado, pá, quebrado. Sabe-se lá Deus por quê. Era um carro usado. Aí eu cheguei na concessionária e falei: tá tudo certo, o seguro passou? Passou. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Peguei o carro e fui embora. Aí, Gustavo, 20 dias depois me liga o seguro. A minha gerente lá do meu banco falou: César, seu carro está sem seguro. Eu falei: como está sem seguro? Como que está sem seguro? A resposta vem da seguinte forma: o lacre está rompido. O que aconteceu, Gustavo? Eu tirei uma foto, o lacre estava lá. O que aconteceu? O vistoriador do seguro foi, o lacre estava rompido. O cara do Detran veio depois, lacrou e entregou o carro. Ah, professor, qual que é o problema de tudo isso? O problema é que a renovação do seguro custava R$ 3.000. O seguro novo custava 5. Pegou a diferença, Gustavo? Olha só como eles têm um certo entrelace anual entre eles. Aí a moça falou assim: ah, agora como passou o prazo de atender o comunicado, porque era somente de 15 dias, o senhor vai ter que fazer um seguro novo. Eu falei assim: tenta fazer isso. Se vira, eu não vou fazer o seguro novo porque quem errou foi vocês. Se vocês tivessem pedido para mim aqui em 15 dias ter resolvido esse problema, eu teria resolvido. Eu não vou gastar R$ 2.000 pelo erro do banco.
Aí ela falou assim: ah, então toma suas providências. Aí por isso que é parte boa, Gustavo, conhecer o banco. Eu falei que eu ia fazer uma ouvidoria e uma denúncia no Bacen. E também na Agência Reguladora de Seguros, da SUSEP. Na hora, Gustavo. Naquele ano, eu não cheguei a pagar nem cartão de crédito. Vocês entenderam o quanto que é importante essa ideia do elemento comutativo? Então, onde existir elemento comutativo, é possível, sim, se rever judicialmente o contrato. Nesse caso, por falha na prestação de serviços. Né? Outro ponto que é importante também, isso acontece muito em plano de saúde, viu, gente? No CDC, nós temos essas mudanças de faixas gigantescas de aumento. Tem que analisar se essa mudança atende à legislação específica. Então, esse é um requisito importante, tá? Mas eu vou deixar até para a própria professora Cris falar um pouquinho sobre isso. Próximo requisito. O contrato precisa ser de execução diferida ou continuada. Ou seja, só existe revisão judicial dos contratos. Só existe revisão judicial dos contratos. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa legal aqui para vocês. Em contratos, uma janela. Tá aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Ele não funciona, ó. Queria fazer um desenho para vocês, mas ele fica pingando assim, sabe? Eu acho que dá para fazer o seguinte aqui. Só existem contratos relacionados a trato sucessivo. Eu queria fazer um desenho aqui, mas não vai dar. Eu antigamente utilizava o Paintbrush. Hoje em dia eu não consigo mais. Deixa eu ver mais opções aqui. Tela cheia. Não, não dá. Lousa interativa. Deixa eu ver aqui. Abrir uma lousa interativa. Vou ver se eu consigo fazer assim. Se eu conseguir fazer uma lousa, vai ser legal. Vocês estão vendo a lousa? Não, né? Tá vendo a lousa, pessoal? Sim ou não? Ah, abriu o link só, né? Então deixa. Eu vou tentar explicar assim a lousa mesmo. Porque aí vai dar certo também. César, esse requisito dos contratos relacionados à execução diferida ou continuada tem uma seguinte característica. Vamos pensar que os contratos de execução diferida e continuada vêm da seguinte construção. Primeiro, deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui. Eu queria tanto mostrar isso para vocês. Última tentativa, eu prometo que eu paro. Ah, agora deu certo. Isso é importante. Então, eu acho que agora vocês estão vendo. Tá vendo? Agora vocês estão vendo, certo? Isso. Bem, qual que é a diferença entre esses dois institutos? Eu vou fazer aqui para vocês a seguinte construção. Um traço assim e um traço assim. Beleza. Um traço assim e um traço assim. Esse instituto de cima aqui é a revisão judicial do contrato. Aqui é o instituto da lesão.
Beleza. Lesão prevista no Código Civil. Qual é a diferença entre revisão judicial dos contratos e lesão? Na revisão judicial dos contratos, aqui é o início do contrato, ele começa equilibrado e se desequilibra em um determinado momento. Por que isso acontece, César, na revisão judicial dos contratos? Simples. Porque existiu uma base contratual respeitada durante um determinado tempo. E sendo assim, é possível rever o contrato judicialmente pelo 317, com base no 478. Beleza. Já na lesão é diferente. Porque nós estamos aqui, então, não mais na ideia inicial por trás do que, César? Da teoria geral dos contratos. Nós estamos na parte geral. Em especial nos vícios do consentimento. Enquanto aqui rever judicialmente, aqui nós temos uma hipótese de nulidade no CDC, ou de anulabilidade no Código Civil. Tanto no CDC, temos regras aplicadas. Aqui no Código Civil, a lesão tem característica bem clara. E no Código de Defesa do Consumidor como prática abusiva. Quando que nós alegamos lesão e quando nós alegamos revisão judicial dos contratos? A diferença está aqui. Ó. Na lesão, o negócio já nasce desequilibrado. Não existe uma linha reta. Ou seja, o contrato já nasce desequilibrado. Aqui você revê. Aqui você ataca o plano da validade. Na escada pontiana, aqui é eficácia, efeitos. E aqui é o plano da validade. Tem que saber a diferença entre lesão e nada mais, nada menos a revisão judicial dos contratos. César, me dá exemplos. Dou. Então, o contrato já nasce desequilibrado. O contrato já tem um problema de construção de início. Poxa, professor, me dê exemplos. Dou. Me lembro como se fosse hoje. Quando a gente fala de contrato de execução diferida ou continuada. A gente já passou por cada uma, né, Samuel? Você lembra uma vez que teve a greve dos cegonheiros? Eles não estavam entregando combustível? Lembra? Lembra, pessoal, que nós ficamos sem combustível em São Paulo porque eles estavam fazendo lá uma greve de não sei o que, não sei o quê? Então, olha só que loucura. Samuel, cheguei no posto, eu me lembro que era véspera de feriado, feriado de São Paulo, nunca mais esqueço. E aí eu tava com a caminhonete, que eu tava indo para o litoral norte. Eu ia para o litoral norte, eu não me lembro aonde, eu fui até num hotel. Tava eu, o sogro, a sogra, minha esposa e minha filha. Aí, parei no posto de gasolina, olhei o valor do posto, tava lá, R$ 4 o litro do combustível. Aí o cara do nada, Samuel, falou assim: olha, o senhor quer abastecer seu carro? Sim, quero. Então, tá custando R$ 25 o litro. Eu falei, quê? R$ 25 o litro.
Eu falei, não, meu querido, mas se eu for pagar R$ 25 o litro, por que está escrito 4 lá vai fumaça ali? Eu falei, não, não, esquece aquilo ali, porque o que está falando agora sou eu. Eu falei, beleza. Eu falei assim, então, você vai emitir nota para mim? Eu falei assim, vou emitir nota para o senhor. Naquele valor lá. Eu falei, não, mas eu quero a nota no valor de R$ 25. Ele falou assim, não, não vou emitir nota nesse valor, não. Samuel, é revisão judicial dos contratos ou prática abusiva? Prática abusiva. Nulo de pleno direito. Para não falar crime, porque ele estava se negando a entregar a nota fiscal. Não podemos confundir revisão judicial dos contratos com prática abusiva. Né? Com prática abusiva. Um outro exemplo extraordinário também, Samuel, era aquela ideia de você pedir cheque calção. Hoje é até proibido já. Né? A própria ANS, Agência Nacional de Saúde, proíbe pedir cheque calção na entrada de hospital. Como se alguém andasse. Isso. Como se alguém andasse com uma folha de cheque hoje em dia, né? Como se alguém andasse com uma folha de cheque debaixo do braço hoje em dia. Como se alguém andasse com uma folha de cheque debaixo do braço hoje em dia. Outro ponto importante é esse. Então, por favor, não confundam esses momentos importantíssimos de prática abusiva e com questões aí de revisão judicial dos contratos. Alguma dúvida? Porque esse requisito é chato. Mas assim, o que foi, amor, da minha vida? Também. Vem cá, falar oi para meus alunos. Mas pode? Pode, hoje você pode. Só fala, arruma o cabelo, Vem cá, fala oi, pessoal. Fala. Oi. Fala oi, pessoal. Oi. Qual é o seu nome? Alice. Alice? Ó, o pessoal tá falando que linda, o Samuel falou que linda. Tá bom? Oi, Alice, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Pergunta se tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá vendo? Eles estão falando, oi, que linda. Aí, o futuro da advocacia no Brasil, tá vendo? Você acha estranho? Então fala bom dia. Amor da minha vida. Ótimo. Vai lá. Continua suas atividades. Mas eu já terminei. Você já terminou suas atividades de hoje? Sim. Aí, então descansa um pouco. Vai lá. Tá. Fala tchau, pessoal. Tchau. Pronto. Ai, ai, ai. Obrigado, Samuca. Obrigado. Vamos lá. Alguma dúvida, então, quanto a esse primeiro requisito, pessoal? Esse requisito é muito importante. E ele é bem prático, Carol. Tem que saber manusear a diferença entre os problemas da lesão e os problemas da evicção. O que a gente pode fazer, muitas das vezes, é tentar dar aquela cavadinha. Né? Qual seria o, assim, certo, Samuel? Não é. A gente sabe disso, que não é, né? Mas, por exemplo, Samuel, você está numa situação em que seu cliente está destruído economicamente. Pegou o empréstimo no banco, está detonado. Então, é um exemplo prático de pedido sucessivo aqui, tá? Na verdade, ele estava numa situação tão ruim que aquela em que ele pegou cheque especial, ele estava no cheque especial, pegou um crédito pessoal para poder pagar o cheque especial. Estava nesse nível. Inovação. O que você pode fazer na sua petição que pode tentar ajudá-lo? Você vê lá, por exemplo, o cara pegou R$ 5.000 e vai ter que pagar dos R$ 25.000. E aí você vê que é bem desproporcional o valor. Porra, pagar 5 vezes o valor. Então, na sua petição você fala assim, excelência, inicialmente, ver-se que o valor aqui apresentado é muito alto.
Ele começou a realizar os pagamentos, mas infelizmente percebeu-se que é muito mais difícil, solicitamos a revisão judicial dos contratos. Tiago, o que vai acontecer nesse caso concreto? O que vai acontecer, Lucas? Ele falou assim: nada. Azar teu, contratou. Se você se contratou, você tomou uma sucumbência nessa parte do pedido. Aí que você vem com o pedido sucessivo. Caso Vossa Excelência assim não entenda, que é a hipótese de revisão judicial dos contratos, requeiro a nulidade do empréstimo por prática abusiva. Aí você vai falar assim, qual que é a prática abusiva aí? Será que o banco de fato informou que ele teria que pagar 5 vezes o valor do contrato? Será que os juros que está sendo utilizado ali já não era abusivo? Será que não existiam serviços agregados, como, por exemplo, seguro do valor que você simplesmente deu, que você simplesmente ofertou, e não existem valores abusivos ali dentro? Então, este é um ponto interessante de você conseguir manusear as duas ferramentas. Esse é um ponto importantíssimo em saber manusear as duas ferramentas. Em tese, Carol, não daria para utilizar as duas. Porque a revisão judicial dos contratos, ele nasce equilibrado e se desequilibra. Na lesão, ele simplesmente já nasce desequilibrado de início. São situações diferentes. Mas seria possível, eventualmente, a gente conseguir manusear as duas dentro de uma possibilidade prática? Gato escaldado utiliza-se das ferramentas que ele tem, né? Então, essa é uma questão bastante interessante. Onerosidade excessiva. Né? É o desequilíbrio contratual. É o desequilíbrio contratual. E aqui vem o elemento subjetivo, né? O que seriam esse desequilíbrio? O desequilíbrio, primeiro, deve ser provado, apesar de que quem vai conversar isso com vocês muito é a professora Cris. A Cris vai ajudá-los nesse sentido. A onerosidade excessiva deve ser obrigatoriamente provado. Tem que verificar o prejuízo causado e não simplesmente a partida e a contrapartida. Então, esse ponto é muito importante e existe um enunciado do Conselho da Justiça Federal que tenta criar algumas balizas. Olha o que diz. A vantagem extrema ou extrema vantagem do artigo 478 deve ser interpretada como um elemento acidental da alteração das bases das circunstâncias. Que importa a incidência da resolução ou da revisão independentemente da sua demonstração plena. O que esse enunciado diz para nós, o enunciado 365? Ele diz para nós que, de fato, né, apesar da prova, ela não é um elemento determinante, mas sim os problemas decorrentes dessa respectiva construção. Então, esse enunciado nos ajuda muito a tentar apresentar o que seria uma possível interpretação do que se apresenta por trás dessa onerosidade excessiva. Tema sensível, vou dizer para vocês, porque é essa ideia de desequilíbrio entre as partes. Existem vários exemplos de desequilíbrio, né? Então, um exemplo, mais uma vez, lembrando que no CDC não é necessário a prova de imprevisão, né? Então pense uma situação de seguro de vida, Thiago. Seguro de vida. Você vem pagando seguro de vida, R$100 por mês, passa os 40 anos, continua pagando o seguro de vida. Chega nos 50, os caras falam assim, não, tá na hora de dar uma aumentadinha. Beleza. Aí você passa a pagar, por exemplo, 200. Chega nos 65 anos,
em que o risco de morte maior, ele aumenta para R$ 1.000. Do nada. R$ 1.000 do nada. Ou seja, veja que não é simplesmente, olha lá, olha o dispositivo. A extrema vantagem deve ser interpretada como elemento acidental da alteração das circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou da resilição do negócio jurídico por onerosidade. Eu não tenho que fazer uma prova contumaz e firme do motivo que ele aumentou 1.000. Você tem que dizer o seguinte: eu pagava 200, o que justifica aumentar basicamente 5 vezes o valor da prestação. Dá até uma ideia de dizer o seguinte: eu não te quero mais aqui porque provavelmente logo logo você morre. Então, esse é um exemplo forte aqui para nós de prova. Bom, esse é um exemplo interessante aqui para nós de prova. Bem, César, um dos requisitos mais polêmicos e o que trazia e continua trazendo grandes dificuldades da revisão judicial dentro do direito civil. Motivo imprevisível. Até me ajeitei aqui na cadeira. Qual que é o grande problema da revisão judicial dos contratos? O grande problema é que a interpretação que é dada da revisão judicial dos contratos no direito civil e não na relação de consumo, lembrando que a imprevisibilidade não precisa estar prevista lá, é que, 2 pontos, a imprevisibilidade parte do mercado e não das partes. E aí, isso deixa muito difícil a revisão judicial dos contratos no Brasil. Por quê? Praticamente quase tudo no Brasil é previsível. Situação climática é possível, crise econômica é possível, desemprego é possível. E isso traz uma dificuldade muito grande, e a ideia que nós tínhamos no passado é que praticamente tudo sendo previsível, quase nada era revisto judicialmente. Tanto é que os enunciados mais antigos do CJF trazem essa preocupação. Olha o que diz. A interpretação da expressão enunciado 17 do CJF, motivos imprevisíveis constantes do 317 deve abarcar tanto as causas da desproporção não previsíveis como também as causas previsíveis, mas resultantes ou mais de resultados imprevisíveis. Só a redação do dispositivo para dizer o que é previsível e imprevisível já é difícil. Olha o que diz o artigo 175. A menção à imprevisibilidade e o elemento de extraordinariedade inseridas no artigo 478 devem ser interpretadas não somente em relação do fato que gera o desequilíbrio, mas também da relação e das consequências que ele produz. Ou seja, é o legislador tentando, de certa forma, falar assim: olha, se eu for levar ferro e fogo, quase tudo é previsível. Como, por exemplo, fatores como inflação, crise orçamentária, desemprego, desastre, todos eles podem ser previsíveis para o mercado. O que ajudaria, por exemplo, é saber o que é imprevisível para as partes. Quais fatores seriam tidos como uma solução possível? Essa é o que eu estou dizendo, que seria o resto do parágrafo aqui, ó.
Um exemplo de facilitador seria o seguinte: as crises orçamentárias, desemprego, desastre natural, tudo isso para o mercado pode acontecer. Mas será que isso é previsível para as partes? Esse é o maior desafio que a gente tem para rever judicialmente um contrato no direito civil. E sendo assim, meus caros, esse é o ponto. Isso que eu quero falar com vocês. Será que esse não é um ponto contratual de cuidado? Samuel, no direito civil, eu já vou responder. É muito difícil se rever judicialmente um contrato. Olha o que o Samuel colocou aqui e eu vou usar exatamente o que ele colocou para dar o exemplo que eu queria dar. Ainda que o fato seja previsível, se as consequências não o forem totalmente previsíveis, abre-se um caminho para a revisão? É isso? A resposta foi isso que aconteceu agora e abre um flanco novo, Samuel. Foi muito interessante. Olha só, o IGPM logo depois da pandemia. Tava todo mundo sabendo o que estava acontecendo com o Brasil. Jogaram os juros lá embaixo, tentaram fomentar ao máximo o consumo. A inflação foi jogada no pé para facilitar a aquisição das pessoas. E simplesmente o IGPM travou. O que aconteceu com o IGPM e no início de 2020, meu caro Samuel? Ou seja, na última medição sem ser essa. Lembra o que aconteceu? Ele subiu, em média, 27%, salvo me engano. Você lembra disso, Samuel? Sim ou não? Beleza. 27,5% foi a inflação do período? Claro que não, gente. A inflação naquele período pós-pandemia estava no chão. Pega o que você acabou de escrever. Ainda que o fato seja previsível, ou seja, saindo de uma pandemia, o índice de correção subiu, que foi o IGPM. E por que ele subiu? Ele não subiu porque ele estava oferindo exclusivamente a inflação. Ele subiu porque ele estava atrelado ao dólar. E o dólar deu uma disparada. O IGPM, que é o índice de correção monetária, não é baseado exclusivamente na inflação, mas no dólar. E enquanto a inflação ficou menos, ficou 12, ficou 8, se não me engano. Aí você fala assim, César, era previsível que o IGPM disparasse? A resposta, sim. Ainda que o fato seja previsível, mas as consequências não forem totalmente previsíveis, os 27%, abre-se caminho para revisão? O que você acha, Samuel? Resposta: sim. Foi o que aconteceu. Desde quando eu tinha carteira azul de estagiário, nunca no Brasil se revia judicialmente um contrato. Pelo IGPE, por índice de correção monetária, Samuel? Nunca. Porque correção monetária foi feito para corrigir a distorção da inflação. E este índice, nesse momento, ele não representava mais aquilo. Começaram a pipocar as ações de revisão judicial dos contratos. Tá aí. Então, era previsível, Samuel? Era. Mas o efeito, não. Bingo. Então, foi por isso
que nós tivemos essa situação. Bem, eu quero que alguém faça a gentileza para mim agora e copie o parágrafo único do artigo 393. Parágrafo único. Se possível, estou sem pressa, vai lá. Entra agora no site do Planalto, coloca para mim a cópia do parágrafo único do 393, porque esse é um tema interessantíssimo. Samuel, olha o que diz aqui para nós o parágrafo único do 393. O caso fortuito ou de força maior verifica-se dos fatos necessários cujos efeitos não eram possível evitar ou impedir. Então, Samuel, vamos fazer uma análise sistêmica. Caso fortuito, força maior, fato necessário, que você não pode impedir ou evitar. Beleza. Primeiro problema, provocação. Seguindo o seu raciocínio. E dos demais, olha como isso é importante. A pandemia era previsível? Ó, eu fiz uma pergunta simples. Eu quero uma resposta de sim ou não. Era previsível a pandemia, Vitória? Vamos lá, Vitória disse não. Quero liberdade para vocês escreverem, sim ou não? Eu quero ver mais de vocês, que eu gosto de ouvi-los nesse sentido. Eu falei disso esse final de semana. Não. Não. Mais uns 3 eu paro, quero ver, vai. Sim ou não? Não. E não. Vitória, Josiane. Gabriel. Beleza. O Gabriel meio que matou. Vamos voltar no artigo. Volta lá no artigo. Caso fortuito ou de força maior, fato necessário, cujos efeitos não eram possível evitar ou impedir. Nós já não tinha tido gripe aviária? Gripe do porco? SARS? Ebola? H1N1? Mais qual, Gabriel? Você que gosta de uma epidemia aí. Ebola, já falei. Eu sei que tô... Você que conhece, poxa. Quantas, ó, já não tinha tido gripe espanhola, as pragas do Egito. Ah, a peste, né? A peste, eu não gosto de usar esse termo, tá? Mas a peste, que as pessoas, nem sei se é politicamente correto ou não, mas peste negra, não gosto bem. Mas a peste que atingiu o período de 1600, 1800. A gente sabia que ia passar por isso, não sabia, gente? Boa, Gabriel. Agora vê bem o que o Gabriel colocou aí. Se porventura, Gabriel, a gente simplesmente interpretar não o que o Samuel disse, mas do que a lei diz, caso fortuito verifica-se de um fato necessário, e a peste é um fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar e impedir. A gente passou por isso. E aí aplicaríamos o caso fortuito e a força maior e não a revisão judicial dos contratos. Você sabe qual seria o resultado, Gabriel? Se a gente aplica o caso fortuito e a força maior, sabe qual seria o resultado? Calote. Olha como nós tivemos que analisar o caso concreto para revisar o problema do calote. Porque qual que é o resultado, Gabriel? E você entendeu o quanto que era, o quanto sua pergunta era importante, Samuel?
Porque você chega num caminho diferente para uma situação que é importantíssima para nós. Se eu falo e eu aplico o 393, parágrafo único, eu não pago mais ninguém. Por quê? Meu, se é um fato necessário cujos efeitos não se possam impedir, que era uma peste, você conseguiu impedir? Sim. Eu sabia que ia acontecer? Sim. Eu não sou obrigado a mais a pagar. E aí nós teríamos simplesmente o calote geral institucionalizado. Ele não paga, eu não preciso pagar e nós teríamos o caos. Qual foi a saída, meu caro Samuel, que nós encontramos para não destruir o mundo economicamente? Resposta: olha o que eu coloquei aqui para você, meu caro Samuel. Exatamente. Dizendo que sim, de fato era previsível, mas ninguém imaginava o tamanho do destroço que ia causar. E aí, Vitória, quando você disse que Vitória, Josiane, Leandro, Tiago, claro que não era previsível. Previsível não era o tamanho do estrago econômico que nós fizemos. Esse é um ponto importante aqui. Beleza, Vitória? Eu estava entendendo a resposta. Mas eu queria que vocês entendessem que nós temos um novo flanco para rever contratos judicialmente hoje em dia que não existia antes. Não é que não existia, não estava escancarado. Esse é o ponto que eu queria colocar para vocês nesse sentido. Professor, outra questão, né, e mais um outro requisito que eu quero colocar para vocês. Necessidade de prova de situação extrema. Alguns autores colocam esse requisito importantíssimo. E esse é um problema, assim, processual falando, tá, Samuel e Vitória? Quer rever judicialmente o contrato? Você vai ter que provar o que você está dizendo. E algumas proteções existem. Algumas previsões existem. Gustavo, deixa eu só concluir que eu já te respondo. Não é melhor ficar por aqui, porque senão eu avanço. Porque eu ia falar da necessidade da prova. Você sabe onde a gente vai resolver isso, Gustavo? No Código Civil. Boa, gostei também da pergunta. No Código Civil, em especial no artigo 421, deixa eu ver aqui, Ctrl L, Ctrl F, no 421A. Olha o que diz o 421A da Lei da Liberdade Econômica. Gustavo, não veio tudo. Veio só isso aqui, ó. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas negociais e os seus pressupostos para revisão e resolução. Isso vai ajudar muito, meu caro. Você sabe como que a gente resolve essas imprevisões no contrato, Gustavo? Dica. Se você foi contratado para fazer o contrato, é lógico. Considerandos. Os parâmetros não vão estar ali, mas a característica de como aquele contrato foi firmado para a regra da cláusula rec sic stantibus explicam isso. É claro que você pode fazer uma cláusula específica com força do inciso 1º, para poder estabelecer quais são os critérios de revisão e resolução. Mas se você colocar qual que era o momento político e qual é o momento e qual foi o motivo de junção dessas partes contratantes,
Beleza? Então, esse é o ponto aqui que pode ajudar nessa construção, beleza? Ótimo. Vamos voltar aqui para o item G. Tá respondido, Gustavo? Como a lei da liberdade econômica pode nos ajudar aqui? Beleza. Necessidade de prova. Então, se vocês. Eu não vou mexer muito com prova, que prova é mais um elemento processual do que material, mas é muito importante que nós temos aqui a questão da comprovação do ônus da prova do débito devido. Então, o que é da situação como um todo, tá? O que a gente tem que ter aqui como bem claro é que esse desequilíbrio deve ser de verdade provado pela parte alegante. Se não houver prova nesse sentido, já fica muito difícil a reversão nesse sentido, e algumas pessoas entendem que essa questão da prova está prevista lá. Tá? O último requisito, pessoal, o último requisito, trata-se da mora. Esse é um pau. Com certeza, esse tema vai ser batido e rebatido algumas vezes nos próximos encontros que vocês vão ter. Esse requisito não tem previsão na lei, né? Porque existem alguns julgados do STJ e até mesmo súmula nesse sentido. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Que a jurisprudência cria um requisito a mais, dizendo que o devedor em mora não pode pedir revisão judicial dos contratos. O que é muito difícil, né, Tiago? Meu caro Lucas e Gustavo. Porque o cara já está numa situação difícil. Muitas das vezes ele já não está conseguindo segurar o contrato e pode ser que ele esteja em inadimplemento. Esse requisito, apesar de ser majoritário, né, eu entendo que ele deve ser mitigado. Né? Porque atrapalha até mesmo o acesso à justiça. Não estou dizendo que o cara que está em mora há 300 anos vai poder simplesmente pedir revisão judicial dos contratos. Mas aquele que prevaleça ou demonstre a boa-fé objetiva pode nos ajudar nesse sentido. E eu acho que uma régua importante para que a gente não tenha nenhuma situação de abuso da outra parte é a identificação de parcelas indevidas ou abusivas. Se eu tiver um lugar em que eventualmente eu encontre parcelas indevidas ou abusivas, me parece que essa situação possa colaborar com esta ideia que nós temos por aqui da possibilidade da revisão judicial dos contratos, porque de fato, Lucas e Amanda, o que nós teríamos é nada mais, nada menos do que uma mora recíproca e uma anula a outra. Né? É o que eu gostaria que fosse, é o que de certa forma seria possível e mais viável, mas é difícil na prática você conseguir isso. Então, como regra geral, não é possível revisão judicial de quem está em mora. Então, como eu faria isso, César? A ideia é possivelmente de uma ação de distribuição de consignação, caso o que você queira pagar e não esteja sendo possível, resolva nesse sentido. César, para esses últimos minutos de aula que nós temos aqui, eu vou conversar com vocês só sobre alguns pontos da revisão judicial dos contratos do CDC. E no CDC, como já havia dito por várias vezes,
não adota a teoria da imprevisão, graças a Deus, porque isso dificultaria muito a proteção do consumidor em juízo, e utiliza-se a base do direito alemão, conhecido como base ou teoria da base objetiva do negócio jurídico, que simplesmente faz com que o contrato seja revisto ou rescindido. Professor, deixa eu ver se eu entendo como é que isso funciona. O que seria a teoria da base objetiva do negócio? Um exemplo clássico, Tiago, seria o seguinte: vai ter coroação do rei Carlos. Eu sou péssimo com questões relacionadas à coroa inglesa, sabe? Eu acho, com todo respeito aos ingleses, aquilo um pouco cafona e tal. Então eu não acompanho bem, mas tem gente que acompanha bem. Eu acho que o novo rei da Inglaterra chama Carlos III, eu acho. Deveria até olhar aqui para não passar essa vergonha, porque isso é cultura geral, sou obrigado a saber. Deixa eu ver aqui. Vou ver no GP Chat. Tá todo mundo assim agora, né? Carlos III, deixa eu ver. Isso. E aí, Lucas, que tem cara de inglês ali na fotinha, e o Thiago também, que curte aí a coroa inglesa, vai comprar a locação de um imóvel no final de semana na beira da frente do Palácio de Buckingham, somente para poder acompanhar o evento. Beleza. Tá marcado, tá tudo lindo, maravilhoso, ia ter a coroação, você vai lá, alocou o apartamento, só que o homem me morre primeiro. Vocês entenderam o que é a base objetiva do contrato, Tiago e Lucas? Não existe mais motivo do contrato. A teoria da base objetiva, ela caracteriza-se de uma forma muito clara de que eu preciso revê-lo porque não existe mais nenhum interesse dele mesmo para acontecer. E é claro, meu caro Lucas, que quem está do outro lado, muitas das vezes, está pouco se lixando para saber se o cara morreu ou não. Você locou, você se vire. Mas o motivo da locação era muito forte. Então, nesse caso, se não houver garantia, a gente precisa pelo menos revê-lo. E não que a parte fique com valor total. Isso me incomoda em alguns momentos. Então, o CDC adota esse caminho, exclui obrigatoriamente a ideia relacionada à imprevisão, bastando que simplesmente, não é, a onerosidade excessiva esteja presente, aplicando esses respectivos efeitos. Então, vejam, meus caros, que é muito mais protetivo, né? E se consegue a revisão judicial dos contratos com uma facilidade muito maior. Poxa, professor César, onde eu consigo citar exemplos de revisão judicial dos contratos e aplicação da teoria da base objetiva? Vocês vão ter muitos exemplos do CDC, e aí lá é muito mais fácil conseguir essa revisão judicial dos contratos, em situações bancárias abusivas, né, e questões de parcelas de financiamento, em questões de variação cambiária, que foi, por exemplo, do passado a alocação do leasing, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Existem vários julgados que dizem que, eventualmente, não é possível com essa facilidade toda também a mera alegação. Como, por exemplo, não se alega ao benefício da revisão judicial dos contratos, né, em questões em que, ainda que seja o fornecedor de um produto ou do serviço, consumidor final, ele tenha comprado algo para o exercício da sua atividade. Então, tem um julgado do STJ importante, do TJ do Distrito Federal, que diz exatamente isso. Ó.
Não se aplica a teoria da base objetiva em benefício do devedor que cobra a cédula rural ignoratícia com o intuito de adquirir insumos. Existe um outro julgado também que não se aplica a teoria da base objetiva quando, por exemplo, outro julgado deixa eu ver aqui, do Distrito Federal, quando a pessoa não mantém o controle natural das suas contas. E mais do que isso, não se aplica a teoria da base objetiva quando, eventualmente, ele se torna desempregado. Diz lá, a teoria da base objetiva do negócio tem por requisito a ocorrência de fato superveniente do contrato, de caráter geral, capaz de produzir o desequilíbrio contratual, onerando o consumidor. Na hipótese do desemprego, o devedor não se enquadra nesse respectivo conceito. Mas, hoje em dia, temos também uma luz. Uma lei importante que tem trabalhado essa temática, que é a lei do superendividamento. Certo? A lei do superendividamento vem como um dever de renegociação, muitas das vezes, pessoal. Então, a lei do superendividamento vai vir e para tentar ajudar a revisão judicial dos contratos, que é uma lei de 2021, veio, de certa forma, em boa hora, né? Tentando trabalhar não simplesmente um elemento de revisão judicial dos contratos, mas de verdade uma função bem clara de proteção e prevenção, muitas das vezes, ao idoso nessa respectiva construção. Não só o idoso, né? Mas a lei fala isso, em ajudar aí muitas das vezes a trabalhar o superendividamento. E o artigo 54A, né, que vai atuar muito fortemente nesse sentido, vem com uma ferramenta bastante interessante aí nesse sentido, trabalhando muitas das vezes a questão da conciliação também nessa respectiva construção, com alterações legislativas no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso. São criadas novas ferramentas nesse sentido. Ou seja, hoje a gente tem uma possibilidade maior de discussão na lei do superendividamento. A lei é clara nesse sentido, sim. O meu queridíssimo, deixa eu ver aqui, que eu estava até com a lei aberta aqui, Samuel. Há flanco nesse sentido na prevenção e no tratamento, artigo 54A e seguintes, né? E no Código, na alteração legislativa, a partir do artigo 104, nós temos aí essa ferramenta que não chega a ser bem uma revisão judicial dos contratos. Nós estamos mais perto, meu caro Samuel, de acordo com a legislação, e olha o que nós temos aqui, o artigo 104A, né, dizendo o seguinte, olha só, a requerimento do consumidor, o superendividado, a pessoa natural, o juiz poderá instaurar um procedimento de repactuação das dívidas, reavaliando na audiência conciliadora e trazendo, vamos dizer assim, o credenciado pelo juízo, pretensa de credores na forma do artigo 54. O que nós temos aqui é que o artigo é maior e o Google não coloca tudo aqui para nós. Deixa eu ver se eu pego o artigo inteiro. Consegue, Lucas. Na verdade, o que o Lucas, eu vou responder para você, para o Lucas e também para o meu caríssimo Samuel. A lei do superendividamento, ela traz, e são poucas pessoas que estão entendendo isso, como se fosse uma recuperação judicial. Lucas.
Então, o que vai acontecer? Eu vou vir com um plano de execução de repactuação de todas as dívidas. Nesse sentido, o que a gente tem, na verdade, não é isso aí, Samuel. É uma renegociação. Uma recuperação judicial da pessoa física. Pronto, você já matou o que eu estava tentando explicar em outras palavras, Samuel. É um pouco diferente. Eu só não poderia sair dessa aula sem terminar, porque foi a última, sem falar sobre isso, Gabriel, Lucas e Samuel, sem falar sobre isso. O que nós abrimos aqui é uma renegociação e não as revisões. Então, por exemplo, na lei do superendividamento, eu preciso de todos esses requisitos, Lucas, Gabriel e Samuel. O que vocês acham? Sim ou não? Aí, ó. Na verdade, a lei do superendividamento ajuda as pessoas que foram, vamos assim, colocadas ou expostas a ofertas de crédito sucessivo. A dificuldade, Lucas, Samuel, Gabriel, é a implementação dessa lei. Porque é mais difícil do que se aparenta, Lucas, a não ser que sejam dívidas únicas. Então, por exemplo, Lucas, a pessoa teve vários créditos consignados diretamente no. Como que é o nome daquilo? Na salário dele, na conta dele. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar, distribuir uma ação em juízo e dizer o seguinte: eu tenho 5 consignados diferentes que simplesmente estão consumindo 75% da minha renda. Vamos repactuar isso? Então é um pouco diferente do que nós temos da revisão judicial dos contratos. Tudo bem, meus queridos? Alguma dúvida? Gabriel, há algum fator subjetivo que possa atrapalhar o cidadão a contratar contando com essa lei? Ah, o Gabriel, tem a justificativa econômica, né? A justificativa econômica do cara que vai emprestar o dinheiro falou o seguinte: agora tem uma lei nova aí que eu sou obrigado a renegociar com todo mundo, agora o risco é maior, então eu tenho que cobrar mais caro. Entendeu? Quanto à questão do crédito. Não sei se foi bem essa pergunta que você fez. Mais alguém com alguma dúvida, gente? Ela tutela a garantia do mínimo. Isso aí, tá na lei, Gustavo. Tá na lei. Como também a própria lei 8009/90 assim o faz, Gustavo. Ela também tem descrição. Só não fala da teoria do patrimônio mínimo do professor Edson Luiz Fachin, mas que está lá dizendo que ela trabalha o mínimo existencial, está bem claro nesse sentido. Mais alguma dúvida, pessoal? Diga, Samuel. Só na parte comutativa, Samuel. Na parte aleatória é impossível. Então, por exemplo, posso te dar um exemplo? Tem vários tipos de jogos de apostas que estão sendo realizados no Brasil e que eventualmente tem a parte aleatória comutativa. Não tem, por exemplo, o Poker Star? Não sei se eu não tenho Poker Star, mas é um aplicativo, né? Como regra geral, você deve ter planos. Eu não tenho, mas pode ser que tenha. Eu não tenho nenhum. Deve ter um plano que é pago e um plano que não é pago, ao qual você simplesmente aposta. O plano que é pago deve ser o Premium, por exemplo. Se simplesmente subisse o plano Premium do nada, né? Eu acho que poderia ser possível a revisão judicial dos contratos. Mas essas empresas não estão nem no Brasil, ô Samuel. Para início de conversa, que elas não podem explorar esse tipo de atividade no Brasil, segundo a lei brasileira.
Sempre no espaço comutativo. Sempre no espaço comutativo. Mais alguma dúvida, meus queridos? Então, vou liberar vocês um pouquinho mais cedo. E aí, a professora Cris segue com vocês nos próximos dias. Beleza? Então, tá bom. Todo mundo tem meu contato, pode. Obrigado, pessoal. Obrigado. Todo mundo tem o meu contato. Obrigado, Josiane. Obrigado, gente. Obrigado de coração, né? Eu tenho várias pessoas aqui que me acompanham de outros encontros, vários que são os alunos da professora Cris. A gente sempre está aqui tentando trazer o máximo de conhecimento para vocês e que vocês sigam bem, tá? Eu vou ver se um dia desses, assim, quando eu estiver na parte da manhã mais tranquilo, eu entro na aula da Cris só para fazer uma bagunça e saio, tá? Eu vou deixar assim combinado somente entre nós aqui para que ela não fique chateada, mas aí depois eu conto o que aconteceu. Vamos ver se amanhã eu consigo fazer isso. Vou estar um pouco mais tranquilo, eu dou uma entrada na aula da Cris. Cris é uma grande amiga que Deus me deu, meus caros. Vocês sabem, posso fazer uma fofoca? Fofoca foi o seguinte. Eu conheci a professora Cris, ela estava no mestrado e eu estava terminando meu doutorado, né? E eu trabalhava na FMU. Né? Não é nada demais. Eu falava assim, Cris, tem coisa mais difícil que terminar um doutorado. Isso não é coisa de Deus, não. E aí a Cris falou assim, não, eu vou entrar no doutorado. Eu falo, faça isso não. Você vai ficar doido. E aí logo depois eu saí da FMU e ela passou no processo seletivo do mestrado, né, no doutorado. Fez o doutorado, Josi. E aí ela estava terminando o doutorado, eu ligava para ela e falava assim, e aí, agora, você está feliz tendo que terminar o doutorado? Eu falei, você tá louco, você é coisa doida. Aí o que eu falei para ela? Eu falei assim, nunca mais eu e você a gente se mete numa fria. Ela foi lá e foi fazer o pós-doutorado dela em Portugal, eu fui fazer o meu na Itália. Dois doidos, dois inimputáveis aí. Ela é uma grande amiga, assim, mais de 15 anos. E toda vez que eu tenho algo que envolva processo, eu a chamo, porque eu tenho certeza que vocês estão em boas mãos. É isso aí, gente. Beijo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo encontro. Tchau.